Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Olha só, eu tô sabendo que a cada passo que a gente dá aqui, a cada videoaula que a gente se vê, a gente está mais perto também de fazer a redação do Enem, né? E eu sempre estou aqui no começo das aulas insistindo aí, né? Falando para você que o seu caderninho tem que estar rabiscado, você tem que ter esse caderninho, tem que ter esse lugar de anotações, tem que estar escrevendo, gente, com bastante permanência aí dos textos, das possibilidades, das leituras. Quer ver, ó? Não precisa. Se você está com alguma dificuldade assim em desenvolver e tal os textos, não precisa a cada videoaula ou a cada vez fazer um texto novo. Mas você pode buscar aquele primeiro texto, aquela primeira produção que você fez e à luz do que a gente foi discutindo, conversando, combinando, esclarecendo aqui nas aulas, você vai procurando novas reflexões e novos jeitos de abordar o mesmo tema, hein? Que tal? O negócio é achar o seu jeito de estudar o texto, tá? Achou o jeito de estudar o texto, gente? Não tem erro. A gente só vai crescendo em repertório e possibilidades, tá bom? E olha, pensando no repertório e nas possibilidades, eu trouxe hoje aqui, pessoal, uma das abordagens para começar, né, uma sequência de abordagens relacionadas às competências avaliadas dentro do seu texto. Você já sabe, a gente já conversou aqui também por informações extras diversas. Você sabe que existem 5 competências avaliadas no texto Enem. Cada uma vale 200 pontos, perfazendo os 1000 pontos do texto no total, né? Aqui você está candidato aí. E nós vamos começar, gente, bem na sequência que aparecem as competências. A gente vai seguir essa lógica, essa sistematização. E a primeira competência tem a ver justamente com o nosso trabalho, eu diria assim, ó, mais fundamental com a linguagem escolar, gente. Por quê? Olha lá, mostro na tela para você aí. Por que é o trabalho mais fundamental com a linguagem escolar? Porque olha só, aprender a falar a gente aprende em casa, às vezes tem gente que aprende a ler em casa também, né? Ainda antes de ir para a escola. Tem gente que já começa a rabiscar, a escrever alguma coisa, dependendo se tem irmão mais velho, às vezes que ajuda, enfim. Tudo isso pode se fazer com a linguagem, pessoal. Mas a função, a prerrogativa básica, forte, de trabalhar, de ensinar a norma padrão, a ter o registro de norma padrão muito bem articulado, é da escola, né? Então, ela precisa trabalhar com essa percepção e essa sistematização de norma padrão. Mais ainda, gente, dizer assim, então, tá, a gente considera aquilo que já havia como repertório do aluno quando ele chega na escola? Claro que sim, né? Tudo aquilo que ele já fala, que ele já sabe, que ele já faz em termos de linguagem, deve ser empregado como estofo, como ponto de partida, para ele tirar suas constatações, as suas conclusões em relação ao que e como escrever, né? Então, também tem que tomar muito cuidado, aí eu vou fazer uma correlação aqui, porque tem muita distorção de teoria por aí também, que as pessoas falam, às vezes dizendo assim, mas então, se a gente está falando em variação linguística, quer dizer que agora tudo pode, está tudo certo. Não, pessoal, ninguém nunca falou isso, nenhum teórico da linguagem, tá? Quem fala isso está dizendo bobagem, ok? Agora vamos entender o seguinte, existem estudos da linguagem para adequação linguística aos diferentes tipos de comunicação. Ninguém jamais disse que a informalidade ou o uso de erros, desvios de norma padrão está abonado no texto escrito, quer dizer, pode ser feito sem desconto. Ninguém disse isso em teoria de ensino nenhuma, tá? Então, só para a gente ter essa noção também, essa ressalva sobre norma padrão, beleza? Muito bem. Então, norma padrão é essa linguagem, esse uso de língua que a gente aprende na escola, com a pontuação no lugar certo, concordância, regência, tudo isso, etc, etc. Vamos para os itens aqui que avaliam essa competência 1? Vamos lá? Juntos? Então, olha só, gente. Ela tem uma separação aí em fatias de 40 pontos cada. Então, ela é avaliada de 40 em 40 pontos.
até perfazer os 200 aí nessa competência, né? Agora, olha só, eu quero analisar com vocês, assim, rapidinho, mas de uma maneira bem detalhada, como é que se diferencia uma fatia da outra e como é que vocês podem fazer, gente, para, no próprio texto, conseguir identificar se vocês estão em que patamar, tá? Então, vem para a tela comigo, diz assim, ó. Quem vai ganhar 200 pontos, gente, nota integral na competência 1? Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita são aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Bom, o que quer dizer tudo isso, pessoal? Demonstrar excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, escolha de registro, quer dizer o quê? Que a pessoa sabe lidar bem com frases curtas e longas, frases em ordem direta e não direta, indireta, né? Em ordem inversa também, que a pessoa sabe aplicar elementos de pontuação como marcadores de inversão sintática, que existe um repertório vocabular muito variado dentro aí das construções e adequado aos usos necessários aí para o texto, e que também, veja só, essa pessoa pode ter desvios gramaticais. Então, quer dizer, um texto com 200 nessa competência pode ter um acento fora de lugar, ou até um acento e uma vírgula, alguma coisa assim, né? O que não pode, de acordo com a própria descrição dos 200 pontos, é reincidir. O que significa reincidir? Por exemplo, eu errei uma crase no primeiro parágrafo e uma crase também no segundo parágrafo. Isso é reincidência, né? Se eu erro acento grave 2 vezes pelo uso ou pelo desuso, significa que eu não sei as regras de uso de acento grave, tá? Ou melhor, é uma interpretação possível sobre o meu comportamento em relação ao acento grave, tá bom? Então, agora, por exemplo, eu errei uma crase e uma vírgula, opa, eu ainda assim posso ganhar 200 pontos porque isso é caráter, como fala aqui, de excepcionalidade. Eu errei um só, de cada, tá bom? Muito bem, vamos para outra fatia. Quem é que tira 160 pontos? Gente, olha lá. 160 pontos vai tirar quem? Demonstra bom domínio da modalidade. Vejam a diferença aqui, ó. Aqui em cima era excelente, aqui é bom, tá? Formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. Então, se aqui em cima o caráter era de excepcionalidade, aqui a gente já vai encontrar, de repente, uma vírgula, um acento e uma concordância, né? Já vai encontrar mais desvios, tá? Dessa ordem, né? Então, às vezes, de convenção e pontuação, coisas nesse sentido, tá? Depois, gente, quem vai para a fatia dos 120 pontos? Já é um domínio mediano. Vejam, gente, que o que vai caracterizando uma fatia ou outra são os adjetivos que vão adequando o domínio aí, tá? Então, é excelente, depois é bom, agora já é mediano. Vamos ver o que tem no mediano. Da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de registro, com alguns desvios gramaticais e convenções de escrita. Reparem, aqui em cima era poucos desvios, né? Aqui já são alguns, quer dizer, aqui já tem um maior número de desvios e uma maior variabilidade, certamente, também, tá? Agora, reparem nos 80 pontos. O que acontece? Aqui o domínio é insuficiente para o patamar de escolarização. O que se espera, pessoal? Quem vai fazer o Enem é quem está terminando, quem já terminou o ensino médio. O que se espera de alguém que está nesse patamar de escolarização é que tenha um domínio, no mínimo, bom de convenções de escrita, de escolha vocabular e de registro de língua, tá? Então, isso é bem legal, bem importante a gente entender. E aí, ó, já é com muitos desvios, tá? Quem vai ficar com 40 pontos? Demonstra domínio precário. Precário, é fraquíssimo o domínio da modalidade escrita formal. E também tem o quê?
diversificados e frequentes. Quer dizer, o tempo todo do texto eu estou vendo que tem erros ortográficos ou de pontuação ou de, enfim, de outras naturezas de língua padrão, tá? E por último, quem é que pode zerar nessa competência? Quem demonstra desconhecimento total da modalidade escrita formal. Como assim? O que é demonstrar desconhecimento total? Gente, é assim, alguma tentativa de escrita, que a gente diria que é de pré-alfabetização, não é nem alfabetização rudimentar, em que a gente consegue reconhecer algumas sílabas ou algumas palavras, né? Então, claro, a gente não está falando de alfabetização plena aí, tá bom? Então, olha só, vamos dizer, qual é a fatia que nos interessa aqui, pessoal? É ficar acima dos 120. Eu diria que 120 aqui, ó, já é assim um problema. Seria muito legal se a gente ficar aqui, ó, vou apontar para o 160, tá? É bem bacana, ok? Já estamos bem felizes aí se a gente ficar nesse ponto, tá? Bom, que tipo de desvio caracteriza a gente desconto nessa competência, na competência 1? Vamos ficar espertos aqui para perceber, ó. O que você tem que estar atento? Convenções de escrita. Então, acentuação, ortografia, separação silábica, uso de hífen, uso de letra maiúscula e minúscula. O que eu vou pedir a vocês? Gente, em termos de acentuação e ortografia, se vocês ainda não estão muito familiarizados, não estão lembrando direitinho das novas convenções aprovadas lá no Acordo Ortográfico em 2009, dá uma revisada, sabe? Naquelas coisas mais evidentes assim, né? Da queda do acento dos redobros de vogal, da queda dos acentos das paroxítonas de ditongo aberto, tipo ideia, assembleia, essas coisas, tá? Revisem essas coisinhas porque isso evita dissabores, né? Isso fica muito evidente, pulula assim no texto quando olha hoje, né? Diz, puxa vida, né? Bom, então, ó, para lembrar, vou até deixar aqui, ó, de 2009, o Acordo Ortográfico, tá? Bem, separação silábica, uso de letras maiúsculas e minúsculas. Gente, por favor, ó, tem muitas problemáticas dadas em texto Enem, são solicitadas para se discutir em âmbito brasileiro, em âmbito do Brasil, em âmbito nacional. E aí é muito comum que as pessoas escrevam ao longo do texto Brasil, brasileiro, né? Ok. Vamos combinar uma coisa bem importante, gente, ó. Brasil é maiúscula, tá? E não tem choro. Brasileiro é adjetivo pátrio, é minúscula, tá? Então vamos só lembrar disso, por favor. Gramaticais, então depois em termos gramaticais, o que denota aí desvio, gente? Concordância verbal e nominal, flexão de nomes e verbos, pontuação, regência verbal e nominal e colocação pronominal. Vamos pensar o seguinte, né, gente? Na concordância, esses elementos mais cruciais do tipo sujeito concordando, né, com os... com outras coisas aí que estão, o sujeito concordando com o verbo, por exemplo, ou o substantivo que faz parte do núcleo nominal da frase, concordando com as outras coisas, tá? Então, em número e gênero, essas coisas são fundamentais. Outro item de concordância que às vezes a gente esquece é assim, gente, quando eu vou usar, por exemplo, um pronome relativo, eu preciso fazer com que ele concorde com os seus antecedentes. Então, por exemplo, eu digo assim, olha, as notas foram lançadas, já estamos fazendo os exames finais, os quais devem ser aplicados, etc, etc. Quando eu digo os quais, eu estou me referindo explicitamente aí aos exames finais, tá? Agora, nessa mesma construção, as notas foram lançadas, os exames finais, se eu uso um as quais lá para frente, eu vou estar me referindo a quê? As notas. Então, vejam, além de dar problema aí de saber o que você está retomando ou não no texto, pode dar uma incoerência fundamental aí, de você não conseguir saber, né, não ter referente para retomar, tá? Então, ó, esperteza na concordância dos pronomes demonstrativos que estão retomando coisas, tá? Depois, gente, escolha de registro. Então, ó, adequação à modalidade formal. Quando
nas fatias aqui, ó, tá escrito escolha de registro, gente. Não é só escolha de vocabulário não, tá? Mas é escolha também, ó, de expressões que são do registro formal da língua, tá? Que são do registro escrito. Não é gíria, não é expressão que tem que pôr entre aspas, não é nada disso. É linguagem no sentido denotativo, predominando aí no texto. De repente, né, ou assim, é muito legal que ela não só predomine, como seja só ela, só linguagem denotativa nesse texto. Escolha vocabulário, né, então emprego de vocabulário preciso, que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e apropriado para o texto. Sabe o que é muito comum aqui? As pessoas escolherem parônimos, ou seja, palavras parecidas com aquelas que elas querem escrever e acabarem, né, dando outro sentido ou tirando o sentido por completo do texto. Então, é bem legal, gente, ficar esperto a isso, tá? Então, o vocabulário tem que ser exatamente aquilo que você quer explicitar aí, tá? Bom, eu peguei aqui um exemplo, gente, para a gente ir detalhando essas coisas, conversando sobre esses elementos que estão aí requeridos fortemente na cartilha do participante, nas indicações do Enem. E eu peguei um exemplo exatamente da própria cartilha do participante, dado como nota 1000, para a gente olhar juntos o que ele tem de bom em termos de linguagem que o faz merecer os 200 pontos na norma padrão, na competência 1, tá bom? Então vem cá, diz assim: a plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, uma parcela das chamadas pessoas com deficiência, PCD, é um direito assegurado no recém-aprovado Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, também conhecido como Lei da Acessibilidade. Além de um direito legalmente garantido, a educação para esse grupo social é sociologicamente analisada como essencial para uma sociedade tolerante e inclusiva. Entretanto, observa-se o desrespeito a essa garantia devido ao preconceito, muitas vezes manifestado pela violência simbólica e a insuficiência estrutural educacional brasileira. Bom, gente, vamos fazer assim. Eu vou ficar na tela agora com o texto na tela e vou apontando para vocês algumas coisas que já dão o tom assim de que essa pessoa sabe se relacionar bem com a língua escrita padrão da língua portuguesa, tá? Com a norma padrão da língua portuguesa. Olha só, o uso das vírgulas, gente, está bem colocado e bem marcado para mostrar assim, olha, ou tem um elemento explicativo, ou tem uma inversão sintática, ou tem um deslocamento de uma expressão que pode funcionar como uma conjunção, como uma ligação entre ideias, tá? Então, olha que interessante, né? Então, a pontuação vai aparecendo de maneira a conseguir construir sentido e colaborar para a progressão de ideias. Por isso aqui, ó, pontuação, então, nesse primeiro parágrafo, muito de acordo, gente. Depois, vamos ver outras coisas aí. Percebam vocês, olhem, que as palavras que deveriam ter acento estão todas acentuadas, né? Deficiência também é. Tem gente, por exemplo, ó, fica esperto, que vai acabar acentuando aqui, ó, sociologicamente, como tecnologicamente, sabe? Pessoal, não tem esse acento, tá? Sociológica tem, mas sociologicamente o advérbio não tem, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. E olha que importante também, pessoal, já tem um acento grave indicativo de crase aqui, ó, para a gente testar, para ver se a pessoa está acentuando direitinho. Vamos ver? Vamos ler esse último período aqui para ver se está acentuado bem direitinho. Entretanto, observa-se o desrespeito a essa garantia devido ao preconceito, muitas vezes manifestado pela violência simbólica, e a insuficiência estrutural educacional brasileira. Bom, o desrespeito a essa garantia é devido a quê? Então, olha, é devido ao preconceito e é devido também à insuficiência estrutural educacional brasileira, tá? Então, olha, por que nós temos uma crase aí? Porque temos um a preposição e um a artigo juntos, né? Que fazem com que o acento grave marque essa junção. Devido, gente, vamos pensar assim, ó. Alguma coisa é sempre devida
ou algo é devido a outra coisa. Então, existe uma regência que exige preposição. Havendo um feminino depois, vai ter o artigo aí também. Então, por isso, devido a insuficiência. Insuficiência é feminino, né? Então, a gente vai fazendo todas essas correlações que vão permitindo que a gente perceba, assim, a qualidade do texto em termos de linguagem, né? Diz, opa, essa pessoa sabe costurar direitinho, fazendo valer o uso da norma padrão, né? Vamos lá? Vamos para frente, então, gente? Legal. Primeira impressão sobre norma padrão, escolha de registro e vocabulário no primeiro parágrafo é exemplar. Vamos ver os demais? Ó, diz assim: nessa conjuntura, é necessário destacar as principais relevâncias de se garantir aos surdos a plena formação acadêmica. Segundo Hannah Arendt, em sua teoria sobre o espaço público, os ambientes e as instituições públicas, inclusive as escolas e as faculdades, têm que ser completamente inclusivas e todos do espectro social para exercer sua total funcionalidade e genuinidade. Analogamente, para atuarem como aparato democrático, tais instituições devem ser preparadas e devem garantir o espaço e a educação para os deficientes auditivos, constituindo, assim, uma sociedade diversificada, tolerante e genuína. Além disso, outra importância é o cumprimento dos direitos à educação e ao desenvolvimento intelectual, assegurados ao Estatuto da PCD e na Constituição Federal de 88, que não discrimina o acesso à cidadania a nenhum grupo social, sendo dessa forma uma obrigação constitucional. Vamos ficar na tela e observar, pessoal. Há quem diga, por exemplo, e às vezes as pessoas generalizam de novo, eu digo, ó, toma cuidado sempre com a generalização em textos, tá, gente? Às vezes ela é vilã da nossa análise. É assim, pessoal, períodos mais longos, eles são muito bem-vindos dentro do parágrafo, desde que bem pontuados. E é assim que aqui essa pessoa tem feito as proposições de períodos. Por exemplo, tem gente que diria aqui já que esse, além disso, ia dizer, nossa, que período longo, né? Na verdade, gente, o período longo é um problema quando a gente ainda não sabe estabelecer as conexões e as coisas que a gente pode encadear, encaixar ao longo da sua construção, tá? Agora, quando a gente aprende que pode colocar uma oração invertida, pode colocar uma oração explicativa no meio e pendurar ainda assim na sua gradação as expressões adverbiais, a gente consegue fazer períodos longos, bem pontuados, do jeitinho que estão aqui. Alguém poderá me perguntar do outro lado, prof, qual é a melhor maneira de aprender a fazer períodos longos? Primeiro, gente, ler e entender períodos longos já escritos, como nesse caso aqui, tá? Períodos mais longos e bem pontuados, entender como é que eles estão se relacionando. Depois, a gente começa a construir. Vai errar, vai tropeçar, vai ter dificuldade, até que a gente começa a entender como é que funciona e também elaborar os nossos próprios períodos mais longos, tá? Então, fiquem bem espertos, tá, gente? Período longo não mata ninguém, não é problema no texto, desde que bem pontuado, tá bom? E com as gradações necessárias aí para percepção. E vocês perceberam aqui, ó, que de novo, a pessoa vai dando um banho no uso da crase, ó. Crase certa, quer dizer, o leitor vai, gente, andando pelo texto, vai passando os olhos e dizendo assim, nossa, que legal, né? A pessoa sabe usar norma padrão. De novo, não há um acento fora de lugar, uma concordância aqui, ó, com o verbo ter no plural bem certinho, né? Os ambientes e as instituições públicas, ó, o sujeito plural aqui, né? Sujeito plural, concordando com o tem, com acento circunflexo. Muito legal, essas nuances vão fazendo com que o corretor vá lendo o texto com mais confiança no emprego da norma padrão. Além disso, pessoal, nesse parágrafo a pessoa mostra aqui que ela sabe usar mais do que pontos ou vírgulas. Ela usa inclusive um travessão para inserir um elemento explicativo, tá?
Não quero dizer que travessão é necessário, é indiscutível, é tudo isso dentro do texto. Mas quando é propício e a gente consegue usar, pessoal, ó, ele funciona como assim uma cerejinha do bolo, tá? Funciona como aquilo que diz, ó, além de usar a pontuação de sempre, eu sei usar elementos mais expressivos, tá bom? Agora não vale ter erro de pontuação e além disso querer usar a travessão, que daí o bicho pega, né? Vamos para frente? Olha lá, mais um. Ó, contudo, observam-se algumas distorções para essa garantia educacional. Infelizmente, os surdos são alvo de preconceito e são vistos erroneamente como incapazes. Isso é frequentemente manifestado na forma de violência simbólica, termo do sociólogo Pierre Bourdieu, que inclui os comportamentos, não necessariamente agressivos física ou verbalmente, que excluiriam moralmente grupos minoritários, como a PCD, exemplificados na colocação desses indivíduos em postos de trabalho menos valorizados e menos remunerados. Adicionalmente, nota-se que outra manifestação dessa violência é a falta de uma infraestrutura escolar de qualidade, com professores capacitados e com material adequado para garantir a devida formação educacional. Consequentemente, as vítimas dessa agressão simbólica tenderiam a se isolar, gerando, por exemplo, evasão escolar e redução da procura pela qualificação profissional e acadêmica por esses deficientes. Vejam vocês, gente, de novo, ó. A sequência dos períodos usados no parágrafo é sempre muito bem trabalhada, né? Com inversões, com estruturações que permitem inserção de elementos sintáticos explicativos dentro da frase, tudo isso. E tudo muito bem pontuado, acentuado, escolhas vocabulares que não cansam a leitura, né? A gente vai percebendo que não há repetições desnecessárias, tá? Então, bem legal, bem bacana. Diz assim, bom, repetiu o PCD, mas ó, o que eu estou dizendo a vocês sempre? Há repetições, gente, necessárias e que fazem todo sentido quando se trata de progressão e unicidade do tema. E vejam onde foi aparecer PCD, aqui no começo, daí passa um, lá no outro parágrafo é que vai aparecer de novo, por exemplo, né? Então, bem legal a gente entender que a repetição faz parte da manutenção da unicidade do tema, desde que bem articulada, tá? Por último, gente, não menos importante, olha lá, último parágrafo. Dessa forma, é necessário que, para garantir o ensino de qualidade estruturado, o Ministério da Educação leve profissionais educadores especialistas em Libras para capacitar os professores já atuantes acerca do ensino aos deficientes auditivos e da adaptação às suas necessidades particulares na sala de aula. Isso deve ser feito com palestras instrucionais para os docentes de toda a hierarquia pedagógica. Complementarmente, o Ministério da Saúde deve disponibilizar profissionais como psicólogos que deem o apoio e o estímulo para a continuidade educacional dos deficientes e desconstruam com atividades lúdicas e interativas com todos os alunos, como simulações da surdez, os preconceitos acerca desse grupo social. Bom, eu escolhi esse texto, pessoal, de propósito para trabalhar com a questão relacionada à norma padrão, porque ele tem exemplos essenciais, né, de uso bem interessante da pontuação, de pontuação expressiva, vocabulário, acentuação, tudo no lugar certinho, né? E ele dá um banho no uso de crase, não é isso? Ó, se vocês forem sublinhar, pessoal, e perceber, então, eu fui fazendo aqui com vocês, né? Tinha crase aqui no primeiro parágrafo, tem crase aqui no segundo, aqui no último também vai aparecer crase e estão todas. Todas são crases diferentes, pessoal, por motivos diferentes e estão todas certinhas aí no texto. Isso é bem legal, né? Então, a pessoa dá, de fato, um show no uso de crase. Agora, eu também escolhi de propósito esse, dentre outros, dentro da cartilha do participante, para mostrar a vocês que aquilo que diz lá no começo da fatia 200, lá da norma padrão, que diz assim, ó, erros são aceitos em caráter de excepcionalidade, está aqui nesse texto também. Olha só, esse de em. Pessoal, depois do acordo ortográfico de 2009, esses redobros de vogal perderam o acento, né?
e passaram a ser grafados assim: deem, leem, creem, vou, enjoo, por exemplo. Beleza? Ai, professora, então tem um acento errado. Pois é, em caráter de excepcionalidade. Porque todo o restante do texto está impecável em relação à norma padrão. Então, esse deem aí foi abonado e a pessoa manteve os seus 200 pontos na competência 1. Beleza, gente? Bons estudos, já nos vemos em outras aulas.